A reflexão dessa semana eu troquei. Ela estava gravada de outro jeito e eu resolvi regravar para falar um pouquinho do Pepe Mujica de ontem, esse exemplo de um grande líder, um grande homem que ele foi. Mas antes disso, eu quero contar dois outros atravessamentos que me fizeram mudar a reflexão. Um deles foi o olhar um pôr do sol no sábado, lá em Porto Alegre, que eu estava para ver a minha família, e me dei conta de que eu parei para tirar foto ao invés de olhar o pôr do sol. Logo em seguida eu dei uma leve parada e realmente eu curti o pôr do sol, mas eu já volto nele. E outro foi ontem, eu faço parte de um grupo que a gente discute uma série de assuntos de ordem psicanalítica e veio uma frase muito interessante ontem. O que te apaixona, Ana? E eu acho que essas três coisas estão muito interligadas. A gente está falando de vida, a gente está falando do tempo presente, a gente está falando que o que a gente está fazendo com esse nosso tempo e a nossa vida, que tem a ver com a frase do Mujica. E eu queria trazer o Mujica como um exemplo, pelo menos para mim, de um homem que trouxe muita simplicidade, um olhar para tudo que tem dentro da gente, os nossos valores, a felicidade. Ele falava muito dessa vida simples. Um cara que foi desapegado de ego, de ilusão, da matéria, das coisas, de tudo que infla, né, a gente por dentro. E muito disso, tudo está dentro da filosofia do yoga. E talvez o Mujica fosse o yoga e nem soubesse disso, né? Mas o quanto a gente está indo em busca de acúmulo de coisas, de informações, de consumo mesmo. E o quanto a gente está jogando o nosso tempo e a nossa vida fora, nesses momentos simples, talvez, do pôr do sol. E a reflexão de hoje é essa simplicidade. É para a gente poder ter o olhar, né, a vida do Mujica como um exemplo, talvez para a gente repensar a da gente e ter mais consciência do mundo que está à nossa volta, né? O quanto a gente interage com esse mundo e é atravessado por ele. Então eu acho que a gente buscar mais tempo para viver está sendo mais do que urgente. Eu queria trazer essa reflexão hoje, que é muito do que eu penso e do que eu tenho buscado. Não tem nada mais do que isso. Me diz aí como você está usando o seu tempo e a sua vida. Beijos.